Buenos dias, Matosinhos. Olá, Está muito calor na praia e tudo. está um bocadito. Olha os bens lá atrás. Olha. Olha como metes areia na câmara. É, Onde é que tu estás, Cristina? eu estou aqui num mês. Olá. Num mês. Talking Hand. O que é que estamos hoje a fazer o quê? Aqui hoje, Talking Hand. Vamos, esta é a mão que está boa, não vês que o polegar mexe-se bem. Vamos falar sobre... Espera. Então, Anda. já me acabaste com a cena toda. É um mostra-me o teu, que eu mostro o teu... Isto não ficou bem. Não é? Isto é um vídeo de opinião. Mas é mix. Era para ser o mostra-me o teu, mostra-me o meu. Ou lá como é que se diz. Se... Portanto, isto hoje está a correr muito bem. O que é que eu queria fazer? Eu queria gravar um mostra-me o meu que eu mostro o teu com este livro. Mas achei que a Cristina precisava de ler isto para nós fazermos um vídeo sobre a opinião. Portanto, estive a chateá-la para aí durante um mês inteiro. É justo. Ela não conseguia ler porque não estava no e-book. Só conseguia ler quando estava aqui sem reuniões constantes do trabalho. Exato. Depois o Afonso esteve doente. Finalmente hoje conseguiu ficar presa no metro durante Houve um atropelamento. uma hora, na boa, Yeah, na boa. devido a um atropelamento. Não consegui ler. Obrigado à pessoa que foi atropelada por ter permitido a Cristina acabar de ler este livro do Afonso Cruz, que merece ser falado. Depois de toda esta magnífica introdução, claramente merece ser falado. Como é que se chama o livro? Diz lá. Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz. Que dizem que está no Plano Nacional de Leitura, Está que eu no não Plano sabia. Nacional de Leitura, sim senhora. Sim, senhora. Então, o que é que achaste do livro? E ganhou o Prémio Literário Maria Rosa Classe 2009. Gostei bastante. Eu na minha review em inglês disse que de facto mereceu o prémio. Que Sim, é um sim. livro que merece ser premiado. Olha, eu era para ter lido na maratona de verão, literária de verão da Roberta, do blog Flames, em 2017. Sem comentários. Estamos em 2020, já li! Check! O que é que eu gostei? Gostei bastante. Acho que é para a pequenez é imenso. Uhum. É extremamente grande. Ele lê-se o muito bem, conteúdo. os capítulos são muito curtinhos Lê-se. rápidos. E é muito giro. Flui bem. E é muito giro para quem gosta de livros, com livros, sobre livros. Tem muitas referências literárias a Sim. outras coisas. Eu só apanhei metade quando nós estávamos aqui a tentar fazer uma lista de todas as referências literárias que ele inclui, que claramente não vai estar completa. E eu só tinha descoberto por aí 5 ou 6 e a Cristina descobriu por aí umas 12, na boa. Até porque não está completa, porque eu não estava à espera disso no livro. E só assim, a partir de meio, é que eu efetivamente comecei a dobrar os cantos às páginas. Assim mais... Não sei se vê. Não estou a ver Não nada. se nota, mais a fundo. Estão ali. Essas agora vê-se. Pronto. A primeira parte dobrei 2, mas até nem foi especial. Portanto, porque eu não estava à espera de tantas referências. E vamos falar delas. Portanto, se acharem que isso é spoiler... Tchau. Tchau. Se não, Pronto. vamos continuar. Pá, são referências a escritores e a livros. Portanto, pronto. Gostei muito da ideia de ser uma história, de ser puxado para dentro dos livros, porque é isso mesmo que ler é, não é? Quando pegamos num livro, somos sugados para a história, se o livro for bom. E todo o efetivamente. paralelismo como a avó lhe descreveu, que o pai dele... Não, o teu pai não morreu de um ataque... Não, ele foi devorado pelos livros. Os livros o apanharam, foi a coisa mais importante, parece que foi a coisa mais importante que fez na vida sim. dele e que foi isso que o sugou. E tu ficas Porque, mesmo com essa ideia na cabeça. Depois o pai tinha uma vida um bocado apagada. E lá está, porque os livros é que eram a fonte de vida do pai dele. Parecia um bocado... Exato. Ficou um bocado essa impressão. Sim, sim. E não deixa de ser, não é? Então nós pegamos num livro, temos sempre uma história diferente. Uhum. Pronto. E então gostei muito. Agora que li aqui a estranha e mágica história de Vivaldo Bonfim. Era o título original. Depois Pois. ficou como subtítulo. Lá está, isto é realismo mágico, para quem não saiba, ok? Eu li umas reviews que me deram assim uma urticária que não gostavam. E eu fui ver porque é que as pessoas não gostavam. Porque, pronto, podiam ter opiniões válidas de não gostarem. E estavam já que não gostavam porque isto não é realista. Por isso é que se chama realismo mágico, amigos. Porque uma pessoa não pode de facto ir até à Rússia e voltar em 3 horas. Não. Yeah, no shit. Não? Mas a ideia... O autor não está a dizer que isto é real. Tu
entras dentro do mundo imaginário e é como se fosses Aliás, à Rússia e perdesses a noção das horas porque estás a e caminho não é da só, Rússia para e nas entrar peripécias nesse mundo todas. imaginário precisas de um sofá às riscas num sótão. E era curioso, Pronto. em vários mundos imaginários havia sempre o mesmo sofá às riscas. Exato, o mesmo sofá às riscas. E depois... Eu quando notei esse pormenor eu ri-me imenso. É Precisas. curioso, até o próprio autor diz mesmo lá. Sim. Curiosamente, era o mesmo, um sofá às riscas muito similar Não é? ao que havia na casa da avó. Depois precisas da avó a chamar-te porque estás atrasado para o jantar. E eu agora nunca mais encontro aquela treta dela a chamar. Vivaldo. Não, isso é o pai. Ah, então não sei. Estão a ver? Elias, pronto. Mas ok. começa pequenino porque está lá ao fundo. Ele está dentro do livro mesmo lá metido e depois vai aumentando. Olha, Elias, volta! Tens que ir jantar. Vai jantar que a tua mãe já deve estar preocupada. Exato. E lá ficou Portanto, ele. só quando estas condições todas estiverem reunidas é que se abre a janela da oportunidade para pular para dentro do livro. Portanto, meninos, não tentem isto em casa. Está bem? Pronto. Há livros que são difíceis de entrar dentro do imaginário deles, que ficas Sim. ali, tens de ler mesmo Sim. parágrafo e depois-te a pensar na vida e o que é que vais cozinhar amanhã e não sei o quê, até que finalmente entrares dentro do flow da coisa e depois, entretanto, o tempo parece que voa. E este livro menciona muito esse aspecto de começares a ler, vai ser só 5 minutos e depois não tarda nada, já passaram 2 horas. Exato. E já estás a levar nas orelhas porque devias estar a fazer outras coisas. Pronto, eu gostava de ter lido este livro assim, mas não consegui. Pronto. Porque, pronto. A história está muito gira. A ideia da história está... Pronto, não é assim super mega original porque há mais livros que falam de entrar em livros, é todo o imaginário, olha, a Nárnia, por exemplo, de passar a porta do armário para outro mundo. O Harry Potter que passa pela cena 9,5 para Hogwarts, etc. Há uma data de histórias parecidas. Mas o que é giro nesta é a simplicidade da escrita, para começar, porque isto é super acessível a miúdos. E as referências todas. Epá, eu adorei as cenas dos livros e as personagens que ele vai encontrando pelo caminho. Vamos a às... começar com o Dr. Hyde, que eu adoro. Não começou pelo Dr. Hyde? Não, a começar Começou- para mim. para mim. Ok. Eu sei que não começou Vamos listar algumas das referências. Sim. A Ilha de Dr. Moreau é uma Exato. das mais óbvias que existe. Exato. Dr. Jekyll e Mr. Hyde também é uma das Sim. mais óbvias que eu visto. O Gogol, o nariz, menciona explicitamente. Eu não sabia que o nariz de Gogol era tão famoso como É. o livro. Então não, um gajo perto do nariz, fónix, Ah, não achas que isso é literatura mundial que deve ser mais do que conhecida? Claro que Eu é! sei, E se te acontecesse? eu sei que está no calhamaço dos Penguins de bolso e que a Cristina teve a ler. E eu Está fui muito- ler, porque a Cristina estava a dizer muito bem sobre Oh ele. pai, é tão giro, leiam. Eu não gostei particularmente É do livro. tão Mas fiquei assim... fixe. Ok, pronto, é uma história assim É um tão bocado... absurdo! Não é assim extremamente absurdo. É tão absurdo! Pega assim num pormenor e faz Como assim assim? uma história à volta daquilo. Começa com uma premissa absurda, mas Yeah. depois fala realisticamente sobre isso. Isso tem alguma Não deixa de ser piada. absurdo, porque... Sim, eu não disse que deixava de ser absurdo. Estou a dizer que há coisas muito mais absurdas, mais interessantes que o nariz. Para mim, Eu para gostei mim. muito da forma como está escrito e da forma como eles puseram a saga toda à volta do nariz. E é um nariz, diga-se de passagem, que é bastante levantado, ok? Mas eu não sabia que o nariz empinado era assim tão mundialmente famoso internacionalmente no mundo e também na Era, Europa. principalmente naquela altura. Não te esqueças que quando aquilo foi escrito, a sociedade Foi um russa best-seller. era... Não foi um Era best-seller, muito porque era uma aristocrática e isto crítica era uma muito crítica forte. à Pois, sociedade, bastante pois. forte, exato. E a genialidade da coisa assim em meia dúzia de páginas. Não percebi muito bem como é que aguentou tão bem o teste do tempo, mas pronto. Anyways. Dostoiévski, Crime e Castigo. também. Eu vi lá o nome Dostoiévski, mas não vi as Eu referências ainda ao não Crime li, e mas o Castigo. Crime e Castigo está referenciado como um livro de leitura difícil. É daquelas coisas que tu lês na Reforma, como eu digo. É um clássico. É um clássico, Vai sim. ser o próximo para o clube dos clássicos que então. Talvez, não sei. Se calhar é capaz de ser demais. Mas é uma hipótese. Mas é grandinho, os russos costumam escrever coisinhas. Costuma ser em 2 volumes, portanto imagina. Ah, ok. Pronto. Em Portugal vem tudo em 5 ou 6 volumes. Segundo consta. Segundo consta. Mais. O Anagnosta, de Mengali Borges. Essa foi uma das primeiras referências que ele não reparou.
que fala sobre... Sou inculto, não sei quem é o Mengele, fala nem o Borges. sobre o Dr. Prendick, que é da ilha do Dr. Moreau, que precisamente ficou cego e teve que contratar uma pessoa para lhe ler os livros à noite, que era como o Borges e o Mengele. E eu expliquei-lhe agora mesmo porque ele não sabia. Até fui ver que o Mengele foi doar a biblioteca toda dele, que é maior que a nossa, à Biblioteca de Lisboa. 40 mil livros. 40 mil é muito livro. Pronto, a gente bem esmifrado, temos pai 2 Na mil. última estimativa tínhamos à volta de 3 mil. Não, eu acho que já temos 2 mil agora. Acho Com os que sim. que foste estralhando. Sim, sim. Não eu acho sei que se estamos à na volta disso. contagem dos 3 mil se foram incluídos os BDs e não sei o quê. Não estão lá todas, não. É um facto. Eu ia dizer que um dia destes ia contar, mas não vou, de facto, não vou. Portanto, anyways, mais referências. Gorky, a mãe. É também um russo muito famoso. Eu, por acaso, eu ando para ler este livro há que tempos. Não apanhei essa referência, a Cristina apanhou. Está mesmo explicado, escrito Gorky, a mãe de Gorky. Então... Porque é na mesma altura do Dostoiévski do Crime e Castigo. Ok. É quando ele está com o Raskolnikov. Ok. Pronto. Então eu agrupei tudo nos russos e pronto. Exato, mas eles também agrupam tudo, lá vem os russos outra vez. Pronto. Eu já li este livro há coisa de um mês, Aliás, portanto eu já tenho aquele buffer pronto. de esquecimento temporal. Olha, abrindo a página certa, o Raskolnikov continua assim, e agora poderia atacá-lo violentamente com um pouco de literatura russa, que é o que me sai da boca com mais facilidade, mas decidi poupá-lo. Porque toda a gente sabe que os russos são difíceis, não é? Ou tem-se essa ideia, pronto. Enfim, mais, também Charles Dickens é referenciado quando falam do Natal. Bradbury, Fahrenheit 451, que é um dos nossos livros favoritos. Mas foi isto, tu já não te lembras, mas foi isto que levou o Elias, quando estava com a Marmelanova, a ir procurar o pai noutro sítio. Que ela diz que o papel ardia a 451 Fahrenheit. E ele, que referência tão explícita. Eu já vi este número em algum sítio. E foi procurá-lo nas estantes. E estava entre o Somerset Maugham, A Servidão Humana, e um de Alberto Helder. Que não dizem qual é mas era um livro de Herberto Helder. Eu não conheço o autor, portanto também não me diz nada. Pronto. Eu acho que também não tenho nenhum dele. Poesia, maioritariamente. Ok. Se não de todo. Também não conheço a obra dele a fundo. Mas também referenciam Italo Calvino com... era com uma personagem... Deixa-me lá ver se eu me lembro da personagem... Não, vou ter que procurar. Era uma personagem... Era o Barão que eles mencionam, exato. Onde é que isto está? Sim, porque falam de um barão que era Pronto, porque era assim, o puto... É spoiler. Faz parte da história. O puto chegava sempre atrasado ao jantar. Também. Pronto, e a mãe chateava-se com ele e depois metia-o de castigo. E houve uma altura que lhe meteu uma semana de castigo sem ler livros do sótão, sem ir ao cinema ou jogar à bola. E então a semana custou um bocado a passar. E ele diz assim, num dia de manhã: "Oh mãe, já ouviste falar no Barão Trepador?" E blá 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 blá, que era uma personagem do Italo Calvino. O pai dele, o Barão, quis obrigá-lo a comer a sopa. E ele, para fugir a esse destino, subiu a uma árvore. O pai quis obrigá-lo a descer, mas ele disse que não desceria. Disse que jamais desceria. E assim foi, nunca mais desceu e viveu para sempre em cima das árvores sem pisar o chão. E ele usou isto para rebater a mãe, para dizer que eu vou ficar a ler para sempre e vou ficar dentro dos livros como o pai. E ele até... ela diz, que prevício e não sei o quê. E virou-lhe as costas. Ao que ele reclama: "Os livros encostados uns aos outros numa prateleira são universos paralelos." Gritei para a sala, mas não obtive resposta. E eu assim, olha, bem pensado, nós temos paralelos e perpendiculares. Okay? Nós temos os dois mundos aqui. Pronto. Tem coisinhas giras assim, deste género, que a gente fica, que giro. Eu gostei muito da escrita. Eu não conhecia. Nós fizemos a tal entrevista ao Afonso Cruz e este foi um dos livros que tínhamos aqui na pilha. E que ainda não tínhamos que eu peguei nele por ser dos mais pequeninos. Tipo, vou ler um bocado só para perceber um bocado como é que é a escrita dele, porque eu de facto não conheço o autor. A Cristina é que é grande fã, eu só conheço Mas eu também não. Eu conheço, antes deste, eu só tinha lido os Jesus Cristo Bebe Cerveja, ou Bebia Cerveja, Bebe, não sei. E os Guarda-Chuvas, que é fenomenal. Pronto. E comecei a ler este e até gostei deste e como é tão pequenino decidi acabá-lo. E depois acabei por gostar bastante e quis gravar o tal vídeo que eu mencionei no início
E a Cristina não tinha nada para mostrar e eu pensei, espera lá, se calhar em vez de estarmos aqui só a mostrar, vamos fazer um livro de opinião. Isto é tão curto, Cristina, tu lês isto num instante, tu lês isto num dia. Passado 1 mês e meio depois, cá estamos nós a gravar o vídeo. Anyways, além destas referências todas... Ainda há mais. Ao Flatland, falta o Flatland. Pronto, o último referenciado foi o Flatland, que é a Planilândia, aparentemente em português, que é uma história... Esse é um clássico da ficção científica, porque é uma história num mundo que se passa a 2D. E que os habitantes não conhecem o 3D. Então, assim, a premissa é espetacular. As opiniões são terríveis porque aparentemente é muito chato. Eu ainda não li. Isso, os terraplanistas gostam muito desse livro? Sim, exato. Pronto. Depois, a coisa interessante... Lembra-me um bocado aquele filme que começava todo a preto e branco e que depois a meio uma personagem tinha cor e o pessoal ficava todo... Por que esta personagem tem cor e as outras não? Isso é o The Wings of Desire. Já não me lembro do nome. Que é o dos Anjos, que é do Wim Wenders, que é preto e branco e depois muda para cor e é só fenomenal esse filme. Tu não digas mal desse filme, que é um dos meus favoritos. Não é esse. Não há deve vários ser esse. filmes que mudam de cor a meio, não é esse. O que eu me estou a lembrar em particular é de uma cidade subúrbia nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Está toda muito Tem nada a ver, grey. aquilo é em Berlim. Dora do Books and Movies, tu deves saber o nome, mete aí o título para a gente depois saber. O filme era bom, por acaso. O filme era bom. Ok. Vamos falar deste livro, então. Eu gostei bastante da escrita do autor, da maneira como escreve, e gostei muito do que a Cristina diz que se chama realismo mágico, que para mim é um bocado, e para mim é Gaiman, que é assim, contas uma história, mas depois começas a entrar assim um bocado na fantasia, mas tu percebes os paralelos entre o que é surreal e o que é real. Mas Gaiman... Tu nunca leste Gabriel Garcia Marques, pois não? Nunca leste o 100 anos de solidão? Não. Isso é realismo mágico também. E se eu tiver que posicionar... Imagina, tens o livro do Gaiman e o livro do Gabriel Garcia Marques. Eu fosse cruzar no meio? Não. Aqui. Tens o Gaiman com 70% do corpo dele na fantasia. Desculpa, isto está mal. Fantasia, realismo mágico. O Gaiman é 70% fantasia, sim, 30% realismo mágico. O Gabriel Garcia Marques é... Pá, 90% mais realismo mágico e menos fantasia. Este gajo é pá, 80% realismo mágico, 20% fantasia. Sim, porque ele não inventa assim mundos novos. Ele fala de livros e os livros existem realmente. Sim. São coisas... E estão na estante ao lado uns dos outros, ou na perpendicular como alguns deles. São universos paralelos. Então eu gostei bastante dessa maneira de falar e de contar a história. Não explicar diretamente o que é que quer dizer, mas deixar aberto à interpretação das pessoas. Muitas das coisas que são ditas são óbvias, pelo menos para mim pareceram bastante óbvias, mas claramente pelas outras reviews de pessoas que não tinham percebido a cena, conseguem passar despercebidas. Isso até acho um bocado triste de certa maneira, mas também é interessante haver pessoas diferentes que têm diferentes interpretações sobre as diferentes coisas que aí estão escritas, e muitas das frases que lá dizem conseguem ser algo filosóficas e românticas. Posso? Olha, a primeira que eu apontei porque é tão fofinha, é daquelas que diz assim: tomei um pequeno almoço com a minha mãe, comi torradas e bebi chocolate. O cheiro do café dela embebia a cozinha num ambiente acolhedor. Esse cheiro é o cobertor do ar. Cobertor do ar. Esse é tão lindo. É poético. É prosa poética. Ele é coisa. Depois, aquelas que nos fazem pensar são: desejamos sofrer quando sabemos ter cometido algo tenebroso. Desejamos pagar por isso. Somos um ser complicado que se rege por coisas muito simples. Pronto. E tu ficas assim, lês isto, aparentemente, é uma frase simples. Então, faz sentido. Mas depois ficas naquela, o gajo até tem razão, e ficas a remoer nisto. E ficas até a pensar em que é que isso se liga à história, em que é que se liga à tua vida, como é que tu te sentes relativamente a esse ponto. Por exemplo, qual é que é o oposto de um beijo? Não é o ato de dar uma estalada como seria de esperar. É, isso sim, ver quem gostamos a beijar outra pessoa. E tu, foda-se, este gajo tem razão. É um murro no estômago. É um murro no estômago e é uma frase super simples. Pronto. Depois tem aqui uma coisa que é sobre os frascos de orvalho, que são um sistema arcaico comparado com a paixão. Umas delicadas gotículas de saliva podem levantar vários quilos, mesmo quilos obesos, como são os quilos do meu amigo Bombo. E eu fiquei na dúvida se isso seria uma referência ao Memorial de um Convento, porque eu estou agora a ler o Memorial do Convento. E tem uma geringonça, tem
Uma máquina de fazer suor? Não, uma espécie de avião que eles constroem Sim. para uma passarola para ir para o ar. Para voar. E isso, ele voa com éter, com a essência, que não é a alma, é outra coisa. E eu, quando estava a ler aqui, as delicadas gotículas de saliva podem levantar vários quilos, mesmo quilos obesos. Eu assim, será Mete que ele muito éter? quis? Não, é porque houve uma altura que, quando efetivamente essa geringonça voa e depois vai a cair, o Baltazar e a Belimunda agarram-se à cena da essência onde tinha a coisa que fazia isso voar, agarram-se e eles não são suficientes para fazê-la levantar outra vez, mas não cai a pique, cai mais suavemente. Então, eu assim, será que isto é outra referência a José Saramago? Outra não, será que é uma referência? Acho que já estás a alucinar referências. É capaz, mas quem já leu este e quem já leu o Memorial do Convento, diga-me o que é que achou, porque eu fiquei na dúvida se este seria um ou não. Diferenças de tamanho do texto. Fala um bocado sobre isso. Tu é que gostaste dessa parte? Tivemos toda uma discussão antes porque... Pronto, tivemos toda uma discussão Queres antes. recorrer à discussão em Quero. câmara? Eu posso falar sobre isso. Não vale a pena. Pronto, então como vocês veem ali, o Elias... Começa pequenino e vai grande. Essa parte já mostraste há bocado. Isto porquê? Porque eu expliquei, ele está dentro do livro, portanto houve assim lá muito ao fundinho. Eu não tive essa associação. Quer dizer, acho que até percebi alguma dessa parte, mas só achei que era em termos de volume. Mas sim, faz sentido estás dentro da imersão e começares a cada vez a... Exato, a sair aos poucos. Até porque ele depois diz, comecei a ouvir dentro da minha cabeça e saí daquele livro a custo para ir jantar. Quantas vezes nós tivemos que já parar livros porque... Eu era mais era o desligar mesmo. o computador, mas pronto, Desculpa. também livro também acontece. Que era o mesmo quando o livro começa dessa forma, mas com o nome do pai, que era o chefe da repartição a gritar que nem um louco, do género, mas onde é que está o Vivaldo? Porque ele estava metido noutro livro. Porquê? Porque ele trabalhava nas finanças e então tinha tempo morto. Pronto, e então lia bastante. Serviço público. Yeah. Depois outra coisa, tem russo. E eu não tive tempo de traduzir isto, portanto não sei se... Sim, mas deve ser Deve uma dizer frase qualquer em coisa, russo, sim. isso é Mas eu gostava de saber o que é que está ali escrito. Pronto, e depois lá está, eu apontei mais frases, mais coisas banais daquelas que nos fazem pensar. Vamos ao plot principal do livro. Sim, é ele em busca do pai. Com spoilers. Já spoilámos. Lá está. Para mim o principal do livro é o final, que é quando o Bombo morre. Essa parte foi muito forte. Muito forte. Eu vinha a dizer ele, e todo ele a refletir sobre isso de maneira mais ou menos explícita, já não me lembro muito bem. Não, foi muito explícito. Mas sim. que ele, mesmo anos depois, ainda sentia remorsos do que tinha feito e que tinha era de tentar se redimir do que tinha feito, porque ele de facto era um adolescente quando fez isso e não tinha bem a noção do que estava a fazer, estava a começar a descobrir-se. Portanto, o livro tornou-se um coming of age que parecia mais sobre relacionamentos e os namoros e esse tipo de coisas e o descobrir o pai ou tentar encontrar um relacionamento com o pai que já tinha falecido, tentar encontrar pontos em comum para uma história muito mais, não sei se poderosa é a palavra certa, mas muito mais forte, muito mais intensa, que é sobre lidar sobre a morte ainda por cima do melhor amigo e foi ele que provocou. Pronto. Porque no meio do livro vão aparecendo algumas parábolas do chinês, uma dos peixes, a outra já não me lembro, e aparece também uma dos elefantes, que são vários cegos a tocarem elefantes. E vários... Quando és cego e tocas em diferentes partes do elefante, aquilo parece diferentes coisas. Yeah. Não vês o todo. E então ele associou isso à cena dele, da irritação dele, e por parvoíce, pronto, fez o que não devia e levou a consequências piores, que foi a morte do amigo. Tanto que ele diz que tenho 72 anos, reli esta história que escrevi já depois de fazer 13 anos e que relata com rigor aquilo que se passou na minha juventude. Cometi muitos erros ao longo da vida e agora resta-me, tal como o Raskolnikov, rever o meu passado e tentar compreendê-lo como um cego a apalpar um elefante. E quem sabe perdoar-me e aprender a viver com esse Mr. Hyde que aluga um apartamento na nossa cabeça. Quando penso no Bombo, choro,
mas na altura é difícil saber fazer as coisas certas. Yeah. E isto é uma coisa que a gente só tem noção depois de fazer erros atrás de erros, não é? Uns mais, outros menos. E já com uma certa idade, não é quando és criança que te apercebes disto. Portanto, eu acho que isto é uma leitura excelente para adolescentes e mais. E para graúdos também. Há muitos graúdos que ainda não atingiram esse patamar e aquela história que a avó também lhe dizia que era sempre melhor dizer a verdade, mesmo que doesse, do que a mentira, porque era sempre melhor. São pequenas coisas básicas e óbvias, mas que às vezes precisam de ser ensinadas. Sim, há muitas pessoas que crescem e... Não têm noção. Não tem noção. Não sei se é não ter noção. É um bocado não ter noção, mas quer dizer, parece que não aprenderam essas maneiras de ser honestas com elas próprias. Parece que para enganam-se a si para enganar os outros, ou para enganar os outros, parece que quase que se enganam a si. Isso acontece muito hoje em dia com as redes sociais. Sim, também. É mais óbvio nas redes sociais porque tu vês todas aquelas fotos falsas ou a fingir que és melhor do que o que és só para ganhares algum pseudo-status social, que são likes, que são números digitais que na realidade não te dão mais-valia em particular. Dão-te algum status virtual e isto faz um paralelismo muito interessante com aquele episódio do Black Mirror onde tu conseguias aceder a certas coisas pelo teu status social. Aquele dos likes, tinhas de estar a fazer likes. Ai, que horror. E que depois os likes eram visíveis para as outras pessoas ainda por cima. Apareciam e elas tratavam-te melhor ou pior consoante o teu rating social. Se por acaso tu não desses likes naqueles perfis todos, o teu nível de likes baixava e logo aí eras maltratado. É uma cena estúpida, mas estamos a caminhar para isso. Isso é um bocado o reflexo da sociedade, porque nós como seres humanos nós queremos viver em sociedade e queremos sentir-nos integrados, queremos fazer parte de um todo, mas há pessoas que levam isso ao extremo de um ponto egoísta, algo egoísta na minha opinião, que é em vez de pensar o que é melhor para a comunidade, é o que é melhor para mim, então é explorar este sentido social da comunidade para tentar ter mais status. Sociedade e comunidade são coisas diferentes. Sim. Pronto. E uma não implica a outra. Deveriam estar as duas juntas, né? Mas não. E aí há muita confusão. E sim, concordo plenamente com a inserção disto no Plano Nacional de Leitura. O Afonso um dia destes há de ler este livro. O Afonso da Cruz, e não o Afonso Cruz, que certamente já leu e releu bastantes vezes este livro. Já deve estar um bocado farto. Porque é muito bom, Epá, tem aqui ensinamentos espetaculares. Nunca acerto com isto. E assim acontece. Espero que tenham gostado deste vídeo de opinião. Digam o que é que acham nos comentários aí em baixo. Eu sei pelo menos a opinião do Colin, que ele gostou muito. Leu este livro e gostou bastante. Leu em português ou em inglês? Leu em português. E gostou muito. Pronto. É assim. Tchau. Tchau.